agora que a gente já tem mais gente que chegou, que já está mandando boa tarde, a gente vai começar com a palestra da Cristi. A Cristi, ela fez técnico de edificações, mas ela acabou se enveredando aí pelo lado do marketing e da comunicação. Mas a paixão dela, querendo ou não, acabou se misturando cada vez mais entre essa área de arquitetura e marketing. E hoje ela trabalha na Roca, né, Cris? E ela vai falar um pouquinho sobre esse universo de tendências e moda home com vocês. Agora eu vou deixar vocês com a Cristi. Podem fazer as perguntas e ficar à vontade. Pode ir, Cris. São todos seus. Tá bom. Oi, pessoal, tudo bom? Então, a Mari já me apresentou. Eu vou falar hoje para vocês de macro tendências e como que elas chegam, né, dentro de projetos, dentro da arquitetura, dentro da construção, como que a gente traduz isso tanto em ambientes como em cores quando a gente analisa uma macro. Então, vamos lá. Tá vendo aí, Má? Sim, Cris, estamos vendo. Tudo certo. Tá. Então, vamos lá. Então, só para me apresentar... Oi? Põe na tela cheia ali no modo de apresentação. Tá. Então, só para me apresentar, que nem a Mari falou, eu fiz edificações há muito, muito tempo atrás. E depois eu fui para o marketing, fiz propaganda, fiz marketing e agora estou fazendo uma especialização em neuromarketing, mas também sempre ao longo desses anos trabalhei estudando tendências. Então agora já eu fiz um caldeirão disso tudo e, como a Mari falou, já tinha estudado a parte de arquitetura. Então, agora a gente brinca com todas essas informações. E por isso que eu vou falar hoje para vocês sobre como que as tendências entram dentro dos projetos e dentro das casas. Então, só para apresentar para vocês rapidinho a Roca, que nem a Mari falou, para vocês entenderem a composição das marcas Roca Cerâmica no Brasil. Então, hoje eu sou responsável pelo marketing da Roca Brasil Cerâmica. A Roca é uma empresa espanhola, líder mundial em banheiros. E no Brasil, a gente trabalha com as marcas para revestimentos em Cepa e Roca e para louças em Logasa, Insepa, Roca, Excelite e Laufen. Então, a Roca no mundo tem mais de 87 fábricas. Dessas 87 fábricas, a gente tem 4 fábricas de revestimentos cerâmicos e dessas 4, 3 estão no Brasil. Então, hoje, nós, Brasil, somos responsáveis por tudo que é vendido no grupo, por 65% de tudo que é vendido no grupo, quando a gente fala de revestimentos cerâmicos. Por isso que, quando a gente olha tendências e a gente pensa em coleção, a gente tem que analisar o que é uma tendência global, mas também o que são as tendências mais difundidas em cada país, em cada continente. Então, hoje, indo para a parte de Product Plan, quando a gente faz um Product Plan, a gente analisa se aquela tendência e aquela coleção, ela traduz uma tendência ou de texturas, ou de cores, ou de tecnologia mesmo em porcelanato, em revestimentos, em termos mundiais, ou a gente tem que lançar coleções específicas para a Europa, Estados Unidos, Brasil. Então, como é que funciona esse trabalho de Product Plan? Logo após a revestir, que acontece todo março, a gente tem uma consolidação de tudo que foi estudado no ano anterior, de tendências ou de macro tendências para os próximos 5, 10 anos, ou de tendência de cores que tem uma vida útil aí de 3 a 5 anos. Então, a gente olha o Salão de Milão, que é referência em design, né, e tecnologia, então eles sempre aportam novas tecnologias aliadas a conceitos de design. A Maison Objet Paris, que ela consolida muitas tendências que a gente viu em Milão, e a Cersai, que é uma feira que acontece todo ano em Bolonha, na Itália, com os maiores players de
porcelanatos do mundo. Além disso, a gente conversa, né, com o segmento de arquitetura, engenharia, a gente olha muito o que está acontecendo quando arquitetos e engenheiros estão especificando novos produtos, como que essa arquitetura, né, como que as edificações estão se modificando para a gente ter cada vez mais produtos alinhados, tanto em termos de textura, cor e tecnologia e também certificações ambientais. Então, ao final do ano, né, então, para 2020, a gente já está trabalhando desde março no portfólio para 2020, a gente faz um caldeirão disso tudo para lançar os produtos do próximo ano. Então, falando um pouquinho sobre tendências, como que eu dividi? A gente vai falar aqui de umas 6 ou 7 macro tendências, e aí eu mostro para vocês algumas ambientações e como que a gente traduz isso em cores, em estilos. Então, a primeira macro é o trabalhar com a natureza, né? Essa questão da sustentabilidade, principalmente na geração Z, que vem muito forte. A geração Y, ela já tem essa vertente, né, como base para comprar alguma coisa. Então, só para contextualizar, a geração Y são os nascidos da década de 80, desde os anos 80 até 94. Então, é a galera que está com 39 anos no máximo. A geração Z são os nascidos a partir de 94, 95. E tem outros birôs de tendências que falam que são os nascidos a partir do ano 2000. De qualquer uma das formas, são as pessoas que estão ou na faculdade com 18 anos ou saindo da faculdade com 24. Então, essa questão da sustentabilidade é muito forte, né? Só se relacionar com marcas sustentáveis. A gente tem vários movimentos que mostram como que essa geração se comporta. Então, a própria questão do termo animal friendly, que são as pessoas que, ao contrário de antigamente, que eram vegetarianas ou veganas, somente pela questão de não comer carne, os animal friendly são as pessoas que elas entendem que a indústria da carne, ela usa muitos químicos, que a indústria da carne faz com que haja desmatamento para a plantação de soja, e isso acaba com o planeta quando a gente fala de emissões de CO2. Então, trabalhar com a natureza, ele mistura muito todos esses movimentos e essas percepções de mundo das novas gerações, e como que ela vem para dentro de casa, né? Ela vem com as tramas naturais, com consumir local, com você trazer objetos de decoração e trabalhar com interiores, com peças únicas, né, com tramas imperfeitas, né? A gente chegou num momento onde tudo era escalonável e industrializado, que as pessoas elas voltam a querer o imperfeito dentro de casa, porque aí vai ser único, né? Então, é você ter um produto e transformar a casa com a sua cara. Cada vez mais o lar afetivo está presente, cada vez mais as pessoas querem ter uma história para contar dentro de casa. Então, esse tema da sustentabilidade, ele entra no design de interiores e na arquitetura dessa forma. A segunda macro, que tem muito a ver com a primeira, é essa questão do produzir com propósito, né? Então, a gente saber da onde vêm os produtos que a gente consome, a gente saber quais são os profissionais que a gente está contratando, né? A questão do propósito, ela tem muito a ver com reputação da marca e reputação de serviços. Então, eu gosto de fazer um paralelo, porque eu sou indústria, mas vocês vendem serviço também. Então, qual que é a forma, qual que é o propósito que você passa para os seus clientes, para os seus parceiros, né? A questão de propósito e sustentabilidade, eles andam muito juntas, né? Quando você vende um projeto, quando você se apropria de uma tecnologia, como que você vende isso? Qual que é a verdade que você passa para quem está trabalhando com você e para os seus consumidores? Né? Então, elas estão muito entrelaçadas, né? Os valores, eles não são mais negociáveis, né? No momento de escolha de um projeto, de você pensar no planeta, de você pensar na natureza, esses pontos que a tecnologia BIM aborda tão fortemente, né? Que a gente tem que eliminar desperdício, que a gente sabe que em 2050 a gente vai ter mais de 1 bilhão de pessoas, né, vindo para as capitais. Então, essa questão do propósito é tudo isso.
Aqui a gente tem alguns exemplos nessa tela de roupas feitas com corantes naturais, né? A gente tem ali lonas de jeans reutilizadas na decoração, muito verde dentro de casa, as hortas orgânicas dentro de casa, o feito à mão, né? Então, uma porcelana que não usa corantes e que você pode customizá-la da forma como você quiser. E os exemplos que eu acho mais legal que a gente vê isso na moda fashion também são 2 tênis da Adidas, o do meio feito com rede de pesca, que eles recolheram dos oceanos, e o segundo feito totalmente com plástico reutilizável, né? 100% da matéria-prima é plástico reutilizável. Porque em 2019 a gente levantou essa bandeira de plástico zero, né? De não fomentar o uso do plástico, tá? E aí, como que a natureza entra nessa questão de propósito e sustentabilidade? Isso entra em cores. As tonalidades de marrom, os tons terracota, os tons terrosos, né? A natureza dentro de casa, a casa mostrando esse aconchego, não basta ser belo. As pessoas querem uma casa, acima de tudo, confortável e que conte uma história e que traga essa sensação de bem-estar. Então, todos os tons de marrom são bem-vindos, né? Couro, tijolo à vista, madeira, camurça. O redwood, que é esse marrom mais avermelhado, mais quente. Os próprios tons de vermelho, que são além de ser uma cor que ela traz essa questão da natureza, o vermelho também remete muito à atitude, né? Ao empoderamento, a você ser dono das tuas escolhas, né? É uma cor que mostra atitude. O azul, ele continua em cena muito mais pela preocupação com os oceanos. Então, desde que a BBC lançou aquele documentário Blue Planet, nessa preocupação com os oceanos, ela está cada vez maior e com razão, porque a gente sabe que se até 2050 a gente continuar usando plástico do jeito que a gente usa hoje, em 2050 a gente vai ter mais plástico nos oceanos do que peixes. Então a gente tem que parar isso e repensar como que a gente utiliza embalagens, sendo que hoje 65% das embalagens são feitas com plástico. A gente tem que repensar isso, né? Como que a gente reinventa essa cadeia de consumo. E o azul, ele continua dentro de casa muito por conta disso, né? Dessa vida marinha, né? Essa preocupação com os mares, e ele vem para dentro de casa em todas as tonalidades de azul, né? Então, desde o ladrilho hidráulico mais estonado até o azul na marcenaria, aparecendo muito forte. Os tons de terracota também, que a gente já falou um pouquinho, então ele vai desde o tom mais alaranjado, do amarelo mostarda, para todos os nuances de marrom. Então isso é uma tendência muito forte, por quê? Porque como o artesanato é uma tendência muito forte, os tons de marrom, eles acompanham essa tendência, que é uma crescente para os próximos, a gente pode colocar aí para os próximos 10, 20 anos, a gente vai ter um mercado sendo inundado por coisas feitas à mão. Então, os tons de laranja, né? O laranja também aparecendo muito forte, ele apareceu na Feira de Milão, trazendo uma época, né? Os anos 70, com mobiliário laqueado, com os tons de laranjados, anos 70, da década de 70, remetendo a uma época, aparecendo dentro de casa, mas também aparecendo como uma casa mais divertida, né? Você trazendo vida para dentro dessa casa. Assim como amarelo, não o amarelo vivo, mas no amarelo mais mostarda, né? Mas trazendo essa diversão para dentro de casa. Os tons sustentáveis também, porque tem tudo a ver com a natureza, então o verde oliva, o verde musgo, a gente tem o Neomite, que é uma cor mais leve também aparecendo para 2020, toda essa paleta de verdes, assim como os azuis. E aí a gente entra na terceira macro, né, que é o aguçar a criatividade. E quando a gente fala de arquitetura e engenharia, o que a gente tem, né? A gente tem que explorar, né, a experiência. Por quê? Porque ninguém mais sai de casa, né, ninguém mais vai a um restaurante só porque a comida é boa. Se só a comida é boa, você pede ela em casa. Né? Ninguém mais quer sair de casa
por exemplo, para ir como a gente está fazendo agora, um webinar, mas você só está parado na frente do computador porque você acha que você vai ter uma experiência relevante ou que você vai ter acesso a um conteúdo interessante. O novo luxo é tempo. Então, se a gente não promove experiências significativas para as pessoas, sejam parceiros, sejam clientes, sejam fornecedores, as pessoas se desinteressam pelo tema, pelo assunto ou pela sua marca, né? Então, a grande resposta aqui é como que a gente constrói histórias e experiências memoráveis, né? Como que a gente cria momentos mágicos quando a gente está falando, por exemplo, com o cliente, desde o primeiro momento que ele vai no escritório, ou que você tem uma reunião de briefing, ou que ele faz alguma pergunta e que ele quer saber a tua opinião sobre. Então, a gente tem vários exemplos, né? A Mariana, muito em parceria comigo, a gente trabalha muito nesse sentido de realidade virtual. Hoje a gente sabe que os clientes, ninguém mais quer ver planta, né, baixa de projeto nenhum. As pessoas querem ver 3Ds, querem ver motion. Elas não conseguem mais ler uma planta baixa, né? As pessoas, elas querem vivenciar um projeto, né? Olhar aquele projeto em 3D. Então, para isso, e vocês devem estar falando muito disso durante essa semana, são todos os gadgets, tecnologias disponíveis para a gente poder mostrar isso cada vez de forma mais palatável, né? De forma mais lúdica e para você ter uma experiência, para você ser muito user-friendly, né? Com todas essas tecnologias que muitas vezes a gente está num meio de engenharia que é feito da mesma forma há muitos anos. Então, quando a gente fala de novas tecnologias, a gente está falando de tudo isso, né? De você usar o sensorial, usar os 5 sentidos das pessoas para vocês criarem histórias e fazerem diferença no momento de mostrar algum projeto. Aliado a essa macro tendência, tem uma outra que eu coloco nessa palestra, que é a evolução do DNA, que a gente deixou um pouquinho de olhar. Por quê? Porque a gente já tem tantas coisas para estudar dentro da disciplina que a gente atua, que se a gente for estudar mais a questão de DNA, a gente vai faltar tempo, né? Então a gente deixou isso um pouquinho de lado com o pessoal da medicina. Mas são movimentos importantes que mostram como que o DNA, a questão do DNA está evoluída, né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui. O primeiro é o Zenome, que é um banco de DNAs. Então, você pode hoje mapear teu código genético, deixar nessa plataforma para daqui a alguns anos vender o teu código genético para alguém. A gente tem uma outra plataforma que se chama 23andMe, que se eles mandam um kit para tua casa, você, por $199, você mapeia todo o teu código genético e eles te dão um relatório, né? Depois que eles recolhem a tua saliva no potinho que você entregou para eles, você acessa os teus dados, eles te dão um código, você tem acesso a todo o teu mapeamento e tuas predisposições de doenças que você vai ter. Então, com isso, eles vão falar, a partir dos 50 anos você pode ter colesterol alto, a partir dos 60 você pode ter diabetes, você pode ter predisposições para N doenças. E com isso você começa a fazer o quê? Fazer medicina preventiva. Por que isso é importante para a gente? Quando a gente fala de crescimento populacional, a gente tem só no Brasil, até 2100, um crescimento de 70% das pessoas acima de 70 anos. Vamos encurtar isso para 2050. A gente está falando de um crescimento superior a 30% das pessoas de mais de 70 anos. E essas pessoas, elas moram sozinhas, né? Então, tem estudos do Euromonitor falando que as pessoas acima de 70, de 60 anos, elas vão morar sozinhas. E como que a gente faz moradias para essas pessoas? Então, essas questões dos limites do DNA, elas vão afetar também a forma como a gente constrói, né? Constrói para essas pessoas mais velhas que vão precisar ter acessibilidade. E também tem um dado interessante que nos próximos anos, já existem estudos que as pessoas nos Estados Unidos vão chegar a 50 anos de idade tendo sido soltas a vida delas inteira.
Então, vem se quebrando esse meme, né? Esse tabu de que você precisava casar para ser feliz. As pessoas estão sabendo viver sozinhas. Cada vez mais as novas gerações sabem que elas podem ser felizes estando sozinhas, né? Então, você ter essa liberdade de ir e vir e de agir como você quiser, isso é uma tendência muito grande. Então, as casas para pessoas que moram sozinhas é uma crescente. Tem um vídeo aqui que eu vou passar para vocês agora sobre um outro exemplo que se chama Dot One, que é uma empresa britânica que customiza tecidos. All 7.4 billion people on Earth share 99.9% of their DNA. Dot One takes a look at a small part of the remaining 0.1%, the part that makes you, you, and turns it into a fashion statement. Once your DNA has been sequenced by Helix, Dot One then translates your results into a pattern based on the colors you chose to create a skirt that's uniquely you. It also comes with a booklet detailing 33 of your genetic traits. Like if your cheeks are likely to flush when you drink alcohol. Show off what you're made of, your genetic code, with a one-of-a-kind accessory available in the Helix store. E aí, quando a gente fala dessa Dot One, o que a gente está falando? A gente chegou na customização no último nível, né? A gente está falando de customização baseada no teu DNA. Então, além deles lerem teu mapeamento genético, você escolhe as cores que você gosta e, de acordo com 1% da tua cadeia proteica de guanina, guanina, timina, citosina, adenina, guanina, eles vão customizar uma peça de roupa para você. Então, a tecnologia já existe, isso já é feito com tecidos, então, para isso vir para design de interiores, para arquitetura, para você fazer customização de ambientes, basta alguém criar uma startup que faça isso, porque para moda ela já existe. E aí, vamos falar um pouquinho desses tons digitais, né? São tons mais que refletem esse ambiente digitais. Então, são tons que refletem esse verbo instagramável que a gente criou uns 3, 4 anos atrás, né? São esses ambientes mais imaginários, ambientes que a gente pode usar muito de luz, né? Então, são cores mais aquosas, né? A gente tem o Biolime e a gente tem o Neomint muito forte para o ano que vem. E aí, num contraponto dessa tendência, a gente tem o minimalismo. Como toda tendência, existe sua contratendência. Então, o minimalismo, por um outro lado, a gente está falando da desconexão total no mundo digital. Então, a gente chegou no momento que a gente queria estar hiperconectado. Então, a gente tem o WhatsApp, o celular, o relógio conectado com o computador, que está conectado com a câmera da sua casa, que você não tem mais tempo para você. Então, o minimalismo, ele tem um movimento muito forte nos países escandinavos, que se chama Riga, que é um movimento que começou para fazer as pessoas começarem a pensar, né? E no momento onde você tem poder de compra, você tem dinheiro e tem acesso a tudo, a gente esqueceu de dar valor às coisas que realmente importam, que é você poder chegar em casa, poder cozinhar com a tua mãe, com o teu pai, com o teu filho, você poder chegar em casa e botar uma mesa e fazer uma refeição em família, você poder chamar teus amigos e ficar numa mesa sem pensar no tempo, né? Então, o que significa Riga? É você dar valor ao que realmente importa, né? Que é estar perto das pessoas que você ama e que não vão te custar dinheiro nenhum e nem você não precisa de tecnologia nenhuma para isso. Então, a casa desse movimento, ela é uma casa mais neutra, né? Ela é uma casa muito mais sem interferência, uma casa sem poluição, né? O estilo industrial aberto e sem interferência, ela traduz muito isso, né? Então, usando a casa como o seu refúgio, né? Como o seu templo de reconexão com você mesmo. Então, esse é o movimento Riga. E esse ano a gente começou a falar muito quem começou a falar muito de minimalismo, porque já vem da cultura deles, são os japoneses, né?
Então, a Marie Kondo fazendo muito sucesso agora, falando com essa questão de destaque, mas o minimalismo japonês trazendo essa cultura milenar por trás nos ambientes, né? O que importa, né? Como que você pode ser mais feliz tendo menos, né? A representatividade dos materiais, como que você cria um ambiente, como que você decora o ambiente, como que é teu bem-estar dentro de casa. E aí, os tons que refletem essa tendência são os tons de cinza, né? São tons neutros, são tons que te propiciam a não ter muitos ruídos dentro de casa. E aí, seguindo essa questão do bem-estar, uma outra coisa que a gente está falando muito esse ano, tem muito livro sobre isso, é a questão do flow, né? Então, o que é esse movimento flow, né? O flow, ou fluxo, ou peak stage, ou momento de performance máximo, é o pico de uma curva de um gráfico, onde você está em performance máxima com o teu corpo. E por que hoje em dia a gente voltou a falar de flow? Né? Porque a gente tem 1000 tarefas para fazer. E quando você está em estágio de flow, você trabalha na tua melhor performance, com esforço mínimo. O que é esforço mínimo? A gente fala de cérebro, o cérebro ele consome 20% da nossa energia diária. Então, tudo que você tem que se esforçar muito, pega a tua energia e você não tem mais energia para fazer mais nada durante o dia. Então, quando a gente fala de flow, é você fazer da melhor forma, fazer fisicamente da melhor forma algo que você já saiba, usando o mínimo de energia possível. Um exemplo disso, Michael Phelps. Michael Phelps foi treinado porque ele era uma criança com déficit de atenção, então o treinador dele começou a treiná-lo fazendo o quê? Acorda no mesmo dia, toma o mesmo café da manhã, vai para a piscina, almoça a mesma coisa, vai para a piscina, dorme no mesmo horário e repetia essa rotina todos os dias, sábado, domingo, feriado. O que aconteceu com isso? Michael Phelps, ele entrava na piscina, ele sabia que ele tinha que nadar. Então, o esforço dele era mínimo em relação aos outros atletas. E por isso que ele ganhava e batia recordes consecutivas vezes, porque ele nadava em estágio de flow. Um exemplo de estágio de flow para trazer para a nossa rotina é quando a gente está no escritório e você já tem a solução para determinado problema. No nosso caso aqui, vamos falar de projetos. Você já sabe qual que é a solução. Você senta no teu computador, 9 horas da manhã, começa a projetar. Você olha no relógio, é 1h30 da tarde, e você pensa, meu Deus, eu não vi o tempo passar. Eu pensei que eu tinha sentado há 20 minutos atrás. Por que isso acontece? Porque você está em estágio de flow. Estágio de flow é quando você está realizando uma tarefa com o máximo prazer possível, teu cérebro não precisa ter uma energia extra para funcionar e você está em perfeito equilíbrio entre corpo, mente e alma. Então, você consegue executar as tarefas de forma mais rápida, de uma melhor forma, sem ter um esforço excessivo. Então, por isso que essa onda de mindfulness, de você se conhecer, para você poder trabalhar melhor, está tão grande, né? Porque no momento onde tempo é luxo, hoje em dia, as pessoas querem fazer o tempo se estender e poder trabalhar melhor, e o flow é uma excelente metodologia para que isso aconteça. E aí, falando de bem-estar, a gente continua, né? Essa onda, esse nome Spa em Casa, ele apareceu em 2017. E é o quê? Se você não se reconecta quando você entra em casa, quando você entra no banheiro, você se reconecta, né? Aquele momento seu, aquele momento do banho, aquele momento em que você está sozinho e que você se desconecta. Por isso que as casas e os projetos cada vez mais exigem banheiros maiores, banheiras de imersão, cromoterapia, recursos visuais, recursos de áudio, né? Cromoterapia dentro do banheiro. Então, por quê? Porque o Spa em Casa reflete e traduz esse bem-estar e a reconexão com si mesmo. Aí, para a gente ir para a penúltima macro, já indo para o final,
a gente vai falar do feminino e do belo, né? Então, como que isso vem para dentro de projetos? Isso vem do empoderamento feminino. Isso vem dessa onda, né, que vem dos últimos 10 anos, nos últimos 5 com mais força, que é as mulheres tomando seu espaço e tendo voz de fato. Então, o feminino e o belo, ele traz para dentro de casa essas texturas mais delicadas, essas cores mais delicadas. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma loja da Burberry, no canto direito superior da tela. A gente tem um tapete da Patrícia Urquiola, que estava em Milão. A gente tem aqui essas texturas de mármore, que mármore sempre foi um arquétipo da arquitetura e construção, sempre foi um material utilizado, né? Então, como que essas texturas promovem essa delicadeza, estilo e luxo dentro de casa? A gente tem esses materiais translúcidos, muito metal, o filete dourado remetendo ao requinte, o Art Nouveau fazendo parte desse movimento. E aí você tem os tons de rosa, né? O rosa que ele apareceu nas passarelas em 2014, depois ele foi abraçado pela geração Y, né? E se transformou no rosa millennium, entendendo esse tom de nude como uma cor neutra. E ele vem evoluindo até então, né? O ano passado chamavam de apricot, esse ano é o Living Coral, a cor do ano da Pantone, mas a gente continua nessa paleta mais discreta e tons de rosa aparecendo. Os tons de rosa, eles podem ser ou a grande vedete no ambiente ou pano de fundo, né? Então, isso aqui vai muito do estilo da casa. E os tons pastel, que também eles trazem essa delicadeza para as composições dos ambientes. E aí a última macro, é uma das macro tendências que eu mais gosto, que é o homem universal. Até 2050, o maior crescimento da Terra, populacional da Terra, ele vem da África, né? Então, as pessoas estão realmente percebendo que as minorias não existem mais. E isso já faz algum tempo, né? As minorias não existem mais. Não existe mais branco, negro, preto, amarelo, né? As pessoas são pessoas e vivem todas juntas. A geração Y é a geração mais mestiça da história. A geração Z, ela vai ser a diversidade da diversidade. Então, quando a gente fala de texturas, de etnias, de tribos locais, a gente está falando desse movimento, desse renascimento da África. E eu gosto de dar exemplos, eu queria que cada um aqui pensasse nos últimos filmes que viu, né? Então, vamos usar Hollywood como exemplo para mostrar que o mundo mudou. Né? Há quantos anos que a gente não vê mais o presidente dos Estados Unidos sendo um loiro de olho azul? Ele ou é um latino, ou a general dos Estados Unidos é uma mulher, ou você tem um asiático, ou você tem um negro. Então, isso de forma inconsciente vai entrando na nossa vida e mostrando para a gente que as composições mudaram. Quem acompanha os Avengers, né? No último filme, a gente teve várias macro tendências sendo mostradas ali, né? Empoderamento feminino, renascimento da África, o empoderamento africano, né? A Marvel mostrou muito isso quando ela lançou Pantera Negra, que foi blockbuster, foi o primeiro herói negro, super-herói negro da Marvel, mostrando uma África tecnológica e uma África rica em culturas. Tanto é que ele ganhou Oscar de melhor figurino e cenografia, porque eles foram estudar todas as tribos africanas, né? As tribos maçais, os mantos tuareg, as tribos etíopes, e chegaram naquela profusão de cores e texturas, né? Então, a etnia, ela se combina muito com artesanato, né? E a gente vem nessa crescente do local, de você dar voz para suas origens, de você ter orgulho das suas origens. Aqui alguns exemplos, a gente tem um espaço em Tulum, perto de Cancún, que reúne, é um espaço que você pode ir lá para passar o dia, ele é com tecnologia totalmente sustentável, e você pode fazer uma conferência, você pode visitar, ou você pode ficar hospedado nesse espaço. Embaixo dessa imagem, a gente tem uma marca de roupa chamada Oz, que é para a geração Z, e aqui são os garotos propaganda dessa marca, né? Então,
o que é o belo, né? O belo é você ser o que você quer ser na hora que você quer e do jeito que você quer. Todo é belo. Em cima a gente tem um jogo da Hermès, que é uma marca super tradicional de luxo, e ela trazendo essa questão étnica, né? Esses florais, essas texturas para porcelana. Ao lado, né, no canto direito, a gente tem a revista IM, que é uma revista de design, e ela traz uma designer africana na capa. E por último, a gente tem o Virgil Abloh. O Virgil Abloh, ele é dono de uma marca de roupa streetwear chamada Off-White, e ele está crescendo de uma tal maneira que o MoMA, algum tempo atrás, convidou ele e fez uma exposição em Nova York contando a vida dele de cultura street, e fez uma exposição sobre ele lá. E agora, por último, a Louis Vuitton o convidou para fazer toda a coleção masculina nos últimos 2 anos. Então, as grandes marcas, entendendo esse movimento, né, das culturas locais, das etnias e desse renascimento africano, e o poder disso dentro do mundo. Em cima, aqui do lado esquerdo, a gente tem uma arquitetura que foi batizada pelo seu arquiteto Mamani, que é um arquiteto peruano de arquitetura neoandina, né? Então, são arquiteturas que são feitas nas coberturas dos prédios das classes emergentes no Peru, que eles estão chamando de cholés, que é uma combinação da palavra cholo com chalés. Então, em cima dos varejos, das lojas, dos salões que eles têm, no último andar eles constroem suas casas. Logo embaixo a gente vê, aqui é uma casa que a Gucci reservou em Milão, no Fori Salone esse ano, e que remete a essa casa de vó, né? Então esse crochê de lã, esse brocado, as molduras na marcenaria, né? Esse desenho feito à mão, né? Esse lar, né? Esse lar que remete às tuas origens, que lembra a tua infância, né? O teu emocional de casa de vó. Então o lar revelando sentimentos, né? O lar promovendo o bem-estar. Ao lado a gente tem a Dolce & Gabbana, que fez uma parceria com a SMEG de eletrodomésticos, trazendo toda essa textura mexicana para todas as peças. Em cima a gente tem uma artista que fez, a Helena Salmitrazzo, que ela fez uma releitura da mão de Fátima, né, trazendo isso de uma forma mais étnica, e a gente tem do lado aqui mais porcelana. E aí eu quero mostrar para vocês um vídeo, para vocês verem a coleção Dior para 2021, e antes falar do Made 51, que é esse é um projeto da ONU para artesãos refugiados, né? Então, de um lado, que a gente falou um pouquinho lá atrás, a gente tem essa questão da inteligência artificial, do machine learning, da tecnologia crescendo. Do outro lado, a gente tem o artesanato, que é um mercado que movimenta 34 bilhões de dólares e que até 2023 cresce mais 12%. Então, a nova economia vem surgindo, né? A economia encontra seus caminhos. Então, por um lado, que a gente tem a perda de empregos por conta da tecnologia, de um outro lado, a gente tem esse resgate do artesanato. Então, a gente vai ver uma modificação do consumo nos próximos anos, né? O artesanato tomando esse espaço do que não é mais industrial, né? Do que não é mais escalonável. Então, vamos ver aqui o vídeo da Dior, para vocês verem como que as marcas de luxo já percebem esse movimento.
Então, assim, as grandes marcas, entendendo esse movimento, né, do renascimento da África, o renascimento das culturas locais e como que isso toma força no mercado de consumo. E aí, para fechar, mostrando que o maximalismo, né, como a gente já viu aqui de várias formas, ele continua em cena. Então, esse neon em ambientes corporativos, né, essa profusão de cores, essa brincadeira com o que é imaginário, o que é físico, o que é digital, né, esse exagero em alguns projetos, né, isso aqui continua a fazer cena. E aí alguns ambientes instagramáveis para a gente fechar, né? Então essa questão da brincadeira, o que é arte, né? O que é arte? Arte é o que cada um acha belo, né? É uma questão de intrínseca, assim. Então você pode ter um baita de um quadro, ou você pode ter um grafite numa parede, é o que cada um entende como arte. As experiências táteis, então cada vez mais, né? Você usar o sensorial para atingir as pessoas dentro de projetos. As transparências, né? Como que o uso do vidro, ele está fazendo ambientes super bacanas, com luz, reflexos espelhados, né? Então, composições que tiram o espelho do ponto comum, né? Você brincando com essas reflexões. O metal, muito, né? Aparecendo muito, muito mesmo na arquitetura. As cores, né? Então, esses jogos de luzes, né? Com todos esses materiais, como que eles se combinam. O patchwork, as listras, e aí para fechar as cores, né? Então, quais são as paletas, né? Quando a gente fala de uma paleta dos tons amarronzados, né? Da paleta terracota e como que ela se combina com outras cores mais frias. A gente tem uma paleta digital mais divertida, mais brilhante, com cores mais vivas. E aí, então, esses tons essenciais que nunca saem de cena, né? Então, como que eles se compõem juntos, né? Como que todas essas cores dessas várias paletas se compõem. E aí, uma reflexão que eu já vi que durante essa semana que já falaram sobre isso, eu acho que vocês já falaram sobre singularidade nessa semana, mas é a reflexão que eu gostaria de deixar para todo mundo, né? Então, no momento que a gente vê a tecnologia em alguns momentos como concorrente, né, cada vez mais a gente tem que estudar e entender que mesmo o ano da singularidade sendo daí a 9 anos e meio, né, então os engenheiros do Google já falaram que em 2029 o computador vai ter inteligência do ser humano, mesmo o computador e a tecnologia invadindo a profissão, a parte de relacionamento, empatia, entender o outro, ética, a capacidade de amar e o relacionamento, isso jamais vai ser tirado do ser humano, né? Então, cada vez mais a gente tem que aprender a usar a criatividade, principalmente todas essas outras emoções, para poder trabalhar cada vez mais com a tecnologia a nosso favor. Tá bom, gente? Era isso. Espero que eu tenha atingido o objetivo com vocês. Fico à disposição para perguntas. Tá bom? Vou deixar aqui embaixo os meus contatos, as redes sociais da Roca, né? Quem quiser meu e-mail, estou à disposição, a minha conta no Instagram. Eu fico à vontade para vocês, Mari. Arrasou, Cristi. O pessoal já está querendo seus slides já. O pessoal adorou as referências. Mas aqui não teve, acho que ainda nenhuma pergunta. Vamos ver se vai sair alguma agora, porque está com um delayzinho de uns 30 segundinhos aqui na palestra. Então, galera, se vocês tiverem alguma dúvida, agora fazer uma pergunta. Cris, pensando em todas essas tendências e principalmente nessa reflexão que você deixou para o final, o que você vê como fundamental para os profissionais hoje em dia? Tá em constante estado de aprendizado? O que você acha que é fundamental para um profissional hoje, assim, em qualquer área que seja?
Eu acho que assim, lógico que a especialidade que a gente escolhe, a gente sempre vai, é muita informação o tempo todo. Então a gente sempre vai ter que estar nessa busca constante do que é interessante e onde que eu vou ser especialista. Né? Mas o que a gente não pode esquecer, principalmente quando a gente fala desse segmento de engenharia e arquitetura, que, lógico, quando a gente entra no design de interiores, a gente tem muito o belo contando, né? Mas por trás de tudo isso, a gente tem muita matemática por trás, a gente tem muito racional por trás. Então, o que a gente vê mais? Que a gente tem que aprender nesses 10 anos a extrapolar as capacidades que nenhuma máquina vai ter. Né? Então, é aprender a ser humano, é aprender a entender de pessoas. Né? Sempre, quando você faz qualquer projeto relacionando com pessoas, você está encontrando a solução para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Então, essa parte do entender o próximo, a empatia, ela vai ser cada vez mais importante, porque na hora de projetar, a máquina vai fazer. Se você conseguiu traduzir isso para o papel, a máquina vai te ajudar a fazer isso. Mas o relacionamento com as pessoas, a gente vai ter que saber fazer isso cada vez melhor. Realmente, a pessoa não tem como deixar de aprender hoje em dia, né? Porque, como você falou, é entender o cliente e daí, a partir daí, contar com a comunicação que você vai ter com a tecnologia, né? Não vai ser mais você fazendo tudo sozinho. Mandaram uma pergunta aqui, ó. A Josiane Anastácia, ela quer saber principalmente de quando você mencionou do rosa. Quando você mencionou do rosa, ela queria entender um pouco mais. O que essa tendência, o que a feminilidade simboliza dentro dessa tendência do rosa? Qual que é a relação? Como é que é? Entrar um pouco mais nessa tendência do rosa. Tá. Então, assim, por exemplo, quando a gente tem uma macro tendência, né, quando a gente fala de empoderamento feminino e todos esses movimentos macro que são... O que é uma macro tendência? São movimentos de uma sociedade dentro de um contexto atual, dentro de um cenário atual, né, que a gente chama de zeitgeist do tempo, que vocês já perceberam, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, dentro desse momento atual, a gente tem o empoderamento feminino, que isso rege várias relações. Então, por exemplo, falando de política, né? Então, vamos falar assim, quando qualquer presidente de qualquer país, ele indica uma equipe, ele está, hoje, ele é muito cobrado pela diversidade, ele é muito cobrado por ter uma mulher, né? Hoje, no Brasil, existe essa cobrança. Por que o feminino não está tão na política? Quando a gente fala de filmes, né? Então, a gente vê as mulheres tomando esse protagonismo, né? Então, por exemplo, como que cada área, como que Hollywood traduz isso? Nos anos 80, os Jedi eram todos loirinhos, homens, todos loiros de olho verde. Quem que é a nova Jedi? É uma mulher. Né? Quem que é o melhor amigo da Jedi? É um negro. Quem que é a namorada do Jedi que no último filme salva tudo? É uma chinesa. Então, cada indústria, ela vai encontrando essa tradução e como que ela vai traduzir isso para o segmento dela. Na decoração, como é que a gente traduz esse empoderamento feminino, né? A mulher tendo voz, né? Essa era da mulher tomando conta e tendo poder de fato nas decisões. A gente traduz isso com a delicadeza dos ambientes, né? Então, principalmente os ambientes corporativos, que eram muito escuros, muito tons de cinza, tom de preto, carregados, masculinizados, o empoderamento ele mostra que é possível você ter, sim, ambientes delicados, ambientes em tons mais claros, ambientes que evoquem essa delicadeza feminino, né? E do feminino aqui como termo, né? Do que é ser feminino, é ser mais delicado, trazendo isso para dentro de casa. E aí que o rosa e os tons pastel, eles se ancoram, né? Dentro dessa necessidade da gente tirar esse peso de design de interiores. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é isso. Eu acho que sim. Dentro dessas macro tendências que você destacou, né, que foram algumas várias, qual você acha que é mais traduzida a nível do Brasil, assim? Porque você falou que as tendências que são estudadas, elas são estudadas a nível de mundo, né? Mas também a um nível local.
do nível local, assim, do Brasil, qual que você enxerga como sendo as mais fortes, assim, dessas todas? No Brasil, eu acho que essa questão do multiculturalismo, ele está finalmente ascendendo, assim. Então, essa questão da gente ter esse artesanato local, nessa riqueza de várias regiões do Brasil, que a gente tem essa característica do artesanato de cada região, da cultura de cada região, né? A gente vê em Milão mesmo, o Brasil tá na moda, né? Então, essa questão, o porquê o Brasil está na moda? Porque o Brasil, ela tem uma diversidade cultural imensa, né? Então, esses dias eu estava lendo até censos de pesquisa que as pessoas estão se aceitando mais, né? Então, nesses censos de IBGE, as pessoas estão se declarando como negras, né? As pessoas estão enxergando que isso é importante, que isso tem voz, né? Que a gente tem que saber trabalhar nesse universo multicultural. Então, eu acho que essa tendência ela é mais forte no Brasil, até pela riqueza que a gente tem para levar para o mundo. Nessas texturas, o artesanato muito forte. A gente tem uma pesquisadora que se chama Lee Edelkurt. Tem uma revista chamada Bloom, BLOOM, tem uma conta no Instagram deles, e eles falaram que a era do marrom, né? A gente está na era do marrom. E o que ela está fazendo? Ela está fazendo vários vídeos mostrando o artesanato da Amazônia, está fazendo vários vídeos mostrando o artesanato do sertão. Então, essa multicultura brasileira e a gente trazer isso para a cena, né? Trazer isso para o ponto alto da história, eu acho que é um grande diferencial para a gente. Ai, que legal. Ó, a Luclécia mandou uma pergunta aqui também, ó. Minha pergunta é sobre a Roca. A empresa tem toda uma preocupação com o produto que atenda a sustentabilidade, atenda a tendência da sustentabilidade. Quais são as ações exatas que vocês têm adotado nesse sentido? Então tá, eu vou te falar agora um pouquinho assim, de dois segmentos. Então, quando a gente fala de grupo, a gente tem uma fundação que ela se chama We Are Water. E o objetivo dessa fundação, ela sempre se une com ONGs locais, né? Então, é uma ONG que trabalha o mundo inteiro, mas a gente se associa a ONGs locais de cada país onde a gente está presente e a gente leva água potável para as localidades onde não tem água, né? Então, existem vários vídeos, se vocês quiserem olhar, elas têm uma conta bem bacana, tem o site deles, We Are Water Foundation, que a gente tem essa fundação que a gente mantém e que leva água potável. Outros movimentos, por exemplo, quando a gente fala de metais, a gente cada vez usa mais a tecnologia para o recurso da água ser utilizado de forma consciente, né? Então, fazer a reutilização, muitas vezes, assim, o que vai para a água da pia é reutilizado na bacia de um vaso sanitário. Então, você tem todos esses movimentos relacionados à água, quando a gente fala de metais e de porcelanas, né, como louças. E no segmento da indústria de revestimento cerâmico, como ação de marca, como marca e como marketing, que a gente é responsável junto com a indústria, a gente tem a reutilização total da água, então a gente tem uma fonte própria de água e a gente reutiliza toda a água do nosso processo fabril. Então a gente trata toda essa água e reutiliza ela, então ela fica em constante reutilização na indústria. Dos requisitos que são legais, mas que são cumpridos e extrapolados, né, que todos os resíduos sejam resíduos para o ar, para a terra ou para a água, que a gente trabalha, a gente reutiliza, a gente recicla. O último grande movimento que a gente está fazendo é o seguinte, a gente está agora mapeando todo o ciclo de vida de produto e a gente já está trabalhando com as certificações Green Building, com a AQUA e com a UEL. Então, a gente está mapeando várias linhas dos nossos processos produtivos, a gente já sabe que eles pontuam nessas certificações de edificações, para a gente cada vez mais usar o que a gente vai referência desse mapeamento de produtos para poder ter produtos cada vez mais sustentáveis. Cris,
Só para explicar para o pessoal aqui, o que seria essa certificação WELL e o Aqua, acho que o pessoal todo mundo conhece, né? Acho que só o WELL que o pessoal não sabe o que é. O WELL é uma certificação americana que é utilizada principalmente para hotéis e hospitais. A que eles pedem, que é antifungos, são produtos antifungos com essa característica de construção. Tá. Eu vou deixar um link depois para vocês explicando essa certificação, se vocês quiserem. O Lucas, aqui, ele quer saber sobre a música do comercial de vocês, que está fazendo sucesso aqui. O pessoal está obcecado na música do comercial. Eles falam que termina o comercial, eles querem sair abraçados. Da família? Da família? Então, deixa eu contar, isso aí foi uma sorte, né? Você sabe que dinheiro hoje em dia falta, não adianta você ser multinacional, dinheiro para marketing sempre é o primeiro a ser cortado. Mas a gente tem uma produtora de vídeo que os caras são bárbaros e a gente queria fazer muito esse vídeo mostrando que a gente sabe que a gente faz, a gente é pano na vida das pessoas, né? E que a gente quer estar perto delas. Só que a gente não tinha budget, né? E daí, putz, eu sou muito chata com trilha e eu falei, eu não quero aquelas trilhas batidas aí de música. E aí ele tem uma amiga, uma brasileira que mora no Canadá e que essa menina é incrível, ela também fez a música do nosso showroom, que eu vou mandar esse vídeo para Mari, e ela gravou uma música inédita, exclusiva para o nosso comercial. Então, essa música não existe, o pessoal coloca no Shazam, fala assim, meu Deus, mas como que eu não acho essa música? Não vai achar mesmo, porque é uma música que ela fez pro nosso comercial. Então, se você prestar atenção na letra, ela tem tudo a ver com o sentimento que a gente queria levar. Mas depois eu mando para a Mari o nome dela, que eu não lembro agora, mas eu mando o nome da artista que gravou essa música para a Mari compartilhar com vocês. Porque o pessoal tá viciado, eles falam assim, coloca musiquinha, às vezes tá essa propaganda é demais. Aqui, ó, aqui, o Lucas falou que fuçou tanto no YouTube que ele finalmente conseguiu achar, ele disse que nunca fuçou tanto. Mas o pessoal adorou. Mas eu mando o nome dela para vocês. Isso, manda assim, que daí depois eu deixo aqui, ó. Ele falou aqui, ó, Sun Will Rise, a música, eu acho. Mas depois eu eu vou verificar se é essa, vamos ver, vai ver que ela já divulgou. Me passa aí, mas bem legal saber que a música é exclusiva. E isso faz parte um pouco daquela parte que você falou, né? De ser sensorial e tentar explorar de ser sensorial e de ter propósito, né? Tem que ser verdade, né, gente? Não adianta. Eu agora, vestindo a camisa de marketing que eu sempre fui, e que eu comecei a trabalhar nos anos 2000, mudou tudo, né? Então, eu sempre acreditei na verdade, né? Eu sempre fui muito chata, assim, com produto, com marca, com tudo. A gente vai falar isso? Então tá, a gente tem que ser isso. Mas a gente sabe que existem uma infinidade de posições no mundo afora, né? E a gente vê, às vezes, esses escândalos com marcas. Então, assim, você tem que ser verdadeiro, né? O teu propósito, ele vai estar explícito, que nem o Lucas falou. Ele fuçou no YouTube e descobriu. Se eu falar uma mentira aqui, vocês vão fuçar e vocês vão falar assim, putz, mas era tudo mentira. Então, a verdade, ela prevalece, né? A gente está, graças a Deus, numa década, né? Num momento da tecnologia que a gente tem acesso a tudo. E eu acho que isso vai ser bom para as marcas, para as indústrias, para os serviços, porque as pessoas vão poder fazer escolhas de cada vez de uma forma mais transparente. Então, é bem isso, Mari. Ai, que bacana. E aí, sobre essa parte, voltando nessa parte do sensorial, que eu te perguntei, né? Você falou do que vocês estão fazendo com relação à tendência de sustentabilidade. E sobre essa questão do sensorial, tem como você falar um pouquinho do que vocês estão trabalhando, assim, que nem você falou da música, que vocês fizeram especial para o showroom. Tem mais alguma ação que vocês tomaram para realmente trazer esse aspecto para as pessoas? Então, assim, a gente está trabalhando vários aspectos da marca.
Então, por exemplo, no nosso showroom com a marca Roca, a gente desenvolveu uma fragrância exclusiva com uma perfumista para quem for no nosso showroom sentir aquele aroma, e a gente começou a distribuir isso para alguns lojistas que trabalham com a marca Roca. Então, para quê? Para que a pessoa tenha memória olfativa. A gente sabe que memória olfativa, por isso que a gente chega nos lugares, a gente fala, nossa, isso aqui tem o cheiro da casa da minha mãe, isso aqui tem o cheiro da casa da minha avó. Né? O primeiro, é um dos primeiros, fora a audição, que é o teu sentido que você tem desde que você está, né, na barriga da tua mãe. A audição, o olfato, ele é uma das sensações que você mais tem uma memória, né, no teu inconsciente. Então, a gente trabalha isso, mas a gente procura fazer um híbrido de tudo isso, né? Então, trazer sensações de bem-estar quando a gente leva clientes no showroom, ou a gente promove visitas. Então, a gente procura trabalhar essa questão. O visual, né, e o tátil, a gente gosta muito de mostrar isso através dos produtos, né? Então, a gente cada vez mais trabalha em texturas, em relevo, para hoje você tem uma fidelidade muito grande do mármore, né, da textura de mármore para o mármore natural, da pedra para a pedra natural. Então, essa questão da textura, do sensorial, do sentir o material, para você saber que hoje existe essa fidelidade, mas do ponto de vista de marca, assim, de buscar estar perto nos outros sentidos também, né? Então, a gente faz várias ações, vários eventos. A Mariana já participou de alguns, ela sabe que a gente sempre está brincando com as memórias, né? Se a gente vai fazer um happy hour para arquiteto e para engenheiro, a gente vai colocar uma performance, a gente vai colocar uma música legal que te emocione. A gente quer que você tenha uma experiência legal. Eu acho que é isso que é o sensorial, né? A gente está tomando parte do teu tempo, que é tão precioso para você. Então, o mínimo que a gente pode fazer é te promover uma experiência bacana. E a gente só promove uma experiência bacana se você toca na emoção. E como que você toca na emoção? Através dos sentidos, né? Então, é mais ou menos esses pilares que a gente brinca. Isso até é uma ideia para o pessoal que trabalha na área da arquitetura, né? Às vezes, evocar uma lembrança no cliente, de repente, de um jeito diferente do que só o projeto, a apresentação visual de projetos, tentar trazer realmente essa associação de vários aspectos. Fica aí uma dica de marketing aí para vocês. Anotem o caderninho. E, Cris, muito obrigada pela sua... Obrigada a você pelo convite. Nós adoramos aqui, o pessoal falou que simplesmente fantástico, muito obrigada, perfeito. O pessoal adorou. Obrigada a vocês. Até engenheiro civil estava acompanhando aqui, adorou, então... que bom! Amoleceu os corações dos engenheiros. Trouxe uma outra perspectiva, eu acho, uma feminilidade aí que acho que faltava um pouco para esse pessoal, mas todo mundo adorou, parabéns, muito obrigada. E galera, agora vocês já sabem a história por trás da música. A gente vai pôr a musiquinha agora para vocês mais um pouco. A gente volta daqui 15 minutinhos com a palestra do Everton Amarantos, tá bom? Até daqui a pouco. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Still away, live for the moment you say we'll be just fine.